Vocês estão? Como é que vocês estão se sentindo? Alguém provocou vocês hoje, gente? Novamente com a mesma roupa, porque tá fazendo muito calor. Hoje eu fiquei no brechó na parte da manhã, consegui fazer só uma propaganda, porque quem tem brechó sabe que quando nós estamos assim no brechó, alguma loja, a pessoa vem conversar, bater papo, né? Então eu bati mais papo, chegaram duas pessoas ali, eu bati mais papo do que realmente trabalhei. Fiz uma propaganda só. Deus não permitiu que eu vendesse hoje, né? Eu tenho muita roupa que até hoje eu fiz uma proposta para uma mulher aí. Vamos ver se ela vai aceitar, né? Umas roupas boas aí. Mas vamos ver o que Deus marca para nossa vida, né? Porque cada segundo, cada minuto, cada hora é um mistério nas nossas vidas. Nós não sabemos o que vai acontecer. Pode acontecer coisa boa, pode acontecer coisa ruim, pode acontecer. Infelizmente, não é porque você tem temor de Deus, ou eu tenho temor de Deus, ou porque o pastor tem temor de Deus, o padre tem temor de Deus, que não vai acontecer. Você viu aí no livro de Jó, né, gente? Eu estava me lembrando, eu estava dando banho na mãe, agora terminei de dar o banho na mãe. E aí eu estava me lembrando que uma vez minha filha e caiu e quebrou essa parte todinha aqui, gente, do cotovelo aqui. E aí, eu levei ela para o hospital, você sabe como é que é o SUS é assim, né? Você vai no SUS, o SUS pede radiografia, muitas vezes ele não manda você de imediato para o lugar, não. Não sei se vai dar, gente, misericórdia, tem uma pessoa me ligando aqui que eu nem conheço. E aí, gente, o que acontece? Eu levei minha filha para o hospital e fiz um voto a Deus. Fiquei 3 dias sem comer e sem beber água. E eu não posso ficar sem beber água porque eu tenho problema renal. Eu vou ter que em algum momento tirar o rim. Ou ele me mata, ou ele, né, fica aqui. Eu lembro que eu fiz esse voto a Deus orando, mas eu não contei pra ninguém. Meus votos sempre são em segredo. Eu tô contando porque já se passaram muitos anos. E eu fiz esse voto aí a Deus que se ela não precisasse fazer cirurgia, que os médicos falassem que ela não precisasse fazer cirurgia, então antes de acontecer eu já fiz o voto. E antes de acontecer eu fiz e eu fiquei 3 dias sem comer nada e sem beber água, coisa que eu não poderia. E eu gosto muito de comida, tá vendo, né? Como que eu sou rechichudinha, eu sou bem gordinha. Então, acabei de comer agora um pé de moleque, gente. Eu e Deus não fez a obra. Deus não fez. Eu fiquei 3 dias sem comer nada, 3 dias sem beber água, sem colocar água na minha boca, e Deus não fez. Minha filha foi operada, eu paguei um dinheirão. Então não é por isso que eu deixei de amar a Deus e deixei de ter temor a Deus, né? Porque se ele faz, ele é Deus. Se ele não faz, ele continua sendo Deus. É igual esse céu aqui, ó. Se não chove, ele é céu. Se chove, ele é céu. Se a gente acorda de manhã, ele é céu. Se nós estamos vivos, ele é céu. Se nós não estamos vivos, ele continua sendo céu. Assim é Deus, gente, na nossa vida. Ele fazendo ou ele não fazendo, ele continua sendo Deus. Mas nós decidimos cultuar, glorificar, exaltar, aprender mais deste Deus, que é o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, pai de Jesus. Então, nós estamos lendo essa Bíblia aqui, que é onde é contado histórias de pessoas, tem o nome das pessoas aqui, não tem o meu nome, não tem o seu nome, não tem o nome do seu vizinho. Se algum pastor, missionário, qualquer pessoa abrir a Bíblia e falar que é para você, essa pessoa está mentindo e a mentira não vem de Deus. Pede a pessoa para te mostrar aí ó, no Google. Quem é o pai da mentira na Bíblia? O pai da mentira na Bíblia não é Deus. O pai da mentira é outro ser. Outro ser. Então aqui, gente, olha, se nunca ninguém te ensinou, Luciana, ninguém me ensinou, nunca ninguém parou para falar assim, o Antigo Testamento é o começo da Bíblia. Quando você escrever escrito assim, Bíblia Sagrada, já começa em Gênesis, o livro de Gênesis, já começa falando como que foi feito o mundo. Eu tenho a curiosidade de saber como é que foi feito o mundo, mas o pastor não fala, ele fala muito rápido, ele grita demais. É aqui, gente, é aqui que você vai encontrar. Os pastores tiram pedaços daqui. Só que nós não queremos tirar pedaços, nós queremos
cultuar a Deus, tirar todos os dias um tempo para Deus. E aqui, ó, o começo da Bíblia, a Bíblia Sagrada. Hoje eu até estava comentando com o pai da minha filha, né? Porque eu falei assim, porque tem pessoas que param aí para conversar comigo, elas falam sobre conversas íntimas da vida delas, né? Conversas íntimas mesmo, íntimas, o que fizeram com as pessoas que estão com elas, intimidade delas mesmo, bem intimidades. E aí, gente, tem uma pessoa me ligando, peraí, que eu não conheço, tá? E aí, essa pessoa conta intimidade para ela, para mim. Eu sou uma pessoa que eu respeito. Se você começar a contar da sua intimidade, eu simplesmente vou escutar, posso dar minha opinião, posso rir, e o tempo vai passando. Por isso que eu falo, se você estiver no hospital, a pessoa vai contar uma história para você, o tempo vai passando, vai contando a história de vida dela, você conta a sua, cada um conta o seu momento e o tempo vai passando para você ver que hoje eu consegui fazer só uma propaganda. Por quê? Porque chegaram duas pessoas conversando sobre a vida íntima delas. Eu sou uma pessoa que eu escuto, gente. Eu não faço, eu escuto e não é pecado escutar. Como os três amigos de Jó estavam escutando Jó e falando também. Então, aqui ó, Bíblia Sagrada. Aí a pessoa falou assim, eu falei assim com o pai da minha filha assim, pois é, deve ter gente que me vê orando, tem gente que deve me ver orando, me ver lendo a Bíblia e falar assim, essa menina escuta o camarada, um homem, falar sobre a intimidade dele. Aí ele falou assim, mas não tem nada a ver você escutar, você não fazer, né? Não fazer, que é certo. Então, assim, nós temos que respeitar a individualidade do outro. A partir do momento que ele não se insinua para mim, que graças a Deus ninguém se insinua para mim, a partir do momento que a pessoa não se insinua para mim, tudo bem. Ele contando a história dele com outras pessoas não tem nada a ver, gente. Porque na Bíblia diz que quem julga será julgado. Não, ele pede para não julgar as pessoas. Então, como eu leio a Bíblia e sei da verdade, para que eu vou julgar uma pessoa que chega perto de mim e quer contar a intimidade dela? Aqui, sai daqui que eu não quero escutar a intimidade sua, não. A intimidade sua você guarda para você. Claro que não. Conta. Eu não vou fazer. É até bom que eu vou escutar para mim não fazer. Entendeu? Aí eu vou em orar, falei, se aí a pessoa escuta eu orando, escuta eu lendo a Bíblia, ela fala assim, mas aquela menina, ela é meio que estranha, né? Ela escuta homens falar sobre a intimidade dele e que são coisas assim, sobre a pessoa com outra pessoa e na intimidade, e de repente vai ler a Bíblia, não tem nada a ver isso aqui, gente. Lá na Bíblia fala, não julgues para que não sejam julgados. Ah, não, não vem falar esse negócio comigo, não. Por favor, para aí, para com isso. Não vem falar essas bobeiras pra mim. Deus não gosta, não tem nada disso. Não tem nada disso. Não tem nada disso. E nós estamos lendo a Bíblia para nós conhecermos a verdade. Então aqui, gente, ó, o começo da Bíblia é onde está escrito Bíblia Sagrada. Os livros, você vai ver que aqui, ó, vai ter o começo de como Deus fez a terra, de como aí aconteceu tudo, ó. Aqui é o nome do livro, ó, onde está meu dedão. Esse dedo gordo aqui, ó. Esse dedo gordo aqui é o nome do livro, ó. O nome do livro você acha sempre aqui em cima, em todas as Bíblias. Os capítulos são esses números grandes, pretos. Chamam-se capítulos. Números grandes e negrito, que é negro, tá vendo? Que é bem pretinho. Chamam-se capítulos. Quando você for lendo a história da experiência das pessoas com Deus, você vai reparar que tem números pequenos. Esses números pequenos chamam-se versículos. Isso mesmo, versículos. E você tá vendo a vida de Jó, né? Jó não pecou, Jó não pecou. E Deus, no mundo espiritual, porque eu acredito que existe mundo espiritual que acontece, Deus estava tendo uma conversa com Satanás a respeito de Jó, Deus não tinha nada contra Jó, só Deus colocou Jó para cima, sabe? Perto de Satanás. Deus falou assim, Jó, você viu meu servo? Satanás, você viu meu servo Jó? Como que ele é fiel a mim, como ele é temente a mim? Satanás ficou furioso, né? Ficou furioso, falou, não, ele só é temente a você, Deus, porque tudo que ele faz, você abençoa, tudo dá certo para ele. Aí depois, de novo, né? Satanás estava passando perto de Deus. Satanás nem perguntou nada para Deus. Deus que falou. Você viu, Satanás, o meu servo Jó, lá na terra? Ele
né? Eu deixei você tirar os bens materiais dele, mas ele continua me engrandecendo, me louvando. Ele não fez nada contra mim. Ele falou assim: ah, mas ele tem 10 filhos que você deu para ele. Aí e Deus falou assim: não, pode tirar os filhos dele. Então Satanás veio, fez um vento forte vir, um forte, 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 e caiu a casa em cima dos 10 filhos de Jó, que estavam ali numa festa, no churrasco, e aí, né, sei lá o que era, né, porque eles bebiam vinho, estavam num banquete, numa festa entre eles, entre irmãos, e eles foram adormecer com os antepassados deles. Que dor que Jó recebeu, né? Depois disso, Satanás de novo na presença de Deus, no mundo espiritual, conversando com Deus, Deus que chamou a atenção de Satanás para Jó, foi Deus que teve a a intenção, a primeira intenção de falar sobre Jó com Satanás, e falou: olha, Satanás, da onde que você vem? Eu venho de rodear a terra. Aí ele foi e falou assim: você viu meu servo Jó? Eu deixei você tirar os bens materiais dele, eu deixei você tirar os filhos dele, mas ele continua me engrandecendo, tendo temor de mim. Aí Satanás falou assim: ah, ele tá vivo, né? Aí ele falou assim: não, você pode. Deus falou assim para Satanás, Deus falou para Satanás: pode tirar a saúde de Jó, mas não tira a vida dele. Então, Jó não estava sabendo o que estava acontecendo, é igual nós. Tem momentos da nossa vida que vem uma turbuada de coisa que você não sabe de onde que vem, aonde eu pequei, aonde eu errei, por que que eu fiz, o que que aconteceu, porque Deus está fazendo isso, mas é o mundo espiritual, é Deus que faz, gente. Por isso que eu falei, Deus fazendo, Deus não fazendo, Deus continua sendo Deus e você vai continuar sendo você e eu vou continuar sendo eu. Quando eu adormecer com meus antepassados, eu for dormir, eu vou continuar sendo a Luciana. Ah, você é filha da Luciana? Igual eles falam comigo, você é filha do Lúcio Figueiredo? Sou. Ah, Lúcio Figueiredo, ele era sapateiro? Eu nunca vou deixar de ser filha do Lúcio Figueiredo. Você nunca vai deixar de ser filha da sua mãe. Por mais que o seu físico não esteja aqui, você vai continuar sendo essa pessoa. Ah, o Lúcio Figueiredo era gente boa demais, eu gostava demais dele, eu gostava e gosto. Então, assim, a pessoa nunca deixa de existir. Você, uma vez que você veio na vida, você nunca deixa de existir. Você sempre vai existir. Se você tiver 2 anos, você vai continuar sendo filho da pessoa, sobrinho de fulano, pai de... Você vai continuar sendo aquela pessoa que você nasceu, independente da idade que você nasceu. A mãe sempre vai lembrar: poxa, eu perdi meu filho, o fulano já estava com o nome dele aqui, o fulano foi adormecer com os antepassados dele com tantos anos de idade. Só que temos um tempo aqui na Terra. Nós temos este tempo aqui na Terra que eu estou achando, não sei vocês, que parece que esse tempo é determinado por Deus. Não sei, eu tenho uma desconfiança lendo a Bíblia que esse tempo é determinado por Deus, do tempo que nós ficamos aqui, e que não ficamos e que ficamos. Então, nós temos que ter fé em Deus. Você que está no hospital, está internado, é chato demais. Eu sei que é chato, gente, eu evito o máximo para não ficar no hospital internado. Conversa com a pessoa do lado, dá uma andadinha se está com soro, anda um pouquinho para lá, bate papo, deixa uma pessoa conversar com você, liga para alguém, conversa com alguém, bate papo com alguém pelo telefone. Hoje tem aqui, ó, o vídeo, né? Que você pode ver a pessoa do outro lado, você pode participar de uma festa sem estar nela, você pode amar uma pessoa sem estar pegando nela fisicamente. Então, temos isso aí. Para você que está com depressão, que Deus te abençoe, que Deus te dê força. Eu sei o que é isso, que isso não é fácil, mas se levante. Você está respirando. Deus pode mudar o seu quadro, pode te dar aquilo que você está desejando, pode curar suas feridas. Deus, graças a Deus, curou as minhas feridas. Tudo aquilo que estava assim, eu achava que eu não tinha ninguém, que ninguém gostava de mim, que as pessoas me julgavam sempre com nomes pejorativos, me deixava triste porque eu não tinha feito aquilo que as pessoas falaram que eu tinha feito. Eu comecei a pedir a Deus misericórdia, lendo a Bíblia, tirando todos os dias um tempo para Deus. Deus começou a preencher o meu coração e falar para mim na minha cabeça assim: Luciana, você não precisa de ser humano nenhum, você precisa de mim. Você precisa de cultuar a mim, você precisa de orar a mim, você precisa de conversar comigo, porque eu sim mudo a sua história. Ser humano nenhum vai mudar a sua história.
E é verdade, gente. Deus foi mudando a minha história com depressão, com síndrome do pânico, ansiedade aguda. Deus vai mudando aquele quadro, ele vai preenchendo o nosso coração. Porque se você colocar Deus no lugar do ser humano, você vai perceber que Deus não te machuca. Mas o ser humano, sim. Ah, Luciana, mas você falou que ficou 3 dias sem comer, sem beber água e Deus não fez o que você pediu. Mas Deus é Deus, ele continua sendo Deus. Eu fiquei, fiz um voto, eu achei que ele fosse fazer a obra e ele não fez, mas ele continuou sendo Deus para mim. Isso tem muitos anos atrás. Então vamos orar a Deus. Em vez de ficar aí na casa do vizinho, na porta de casa, telefonando para alguém, falando da vida dos outros, sabe? Ou às vezes você contando para alguém que pode se virar seu inimigo futuramente, porque o ser humano é cruel. Você contar para Deus. Você tirar um tempo para Deus, um dia para Deus, uma hora para Deus, 2 horas para Deus da sua vida para engrandecer o nome dele, porque o nosso foco não é na terra, o nosso foco é na eternidade. Nós não vamos levar nada dessa terra. A sua Ferrari vermelha lindíssima, você não vai levar. A sua casa de 20 quartos com 20 suítes, você não vai levar. Você vai deixar suas roupas de marca por aí, né? Aquela que você comprou por 50 mil, aquela bolsa de 100 mil, você não vai levar. Louis Vuitton, Chanel, Balenciaga, você não vai levar. Você vai levar mal a roupa que eles te colocarem lá dentro, que você não vai poder escolher. Eu não vou poder escolher nem você. Simplesmente essa roupa vai apodrecer como nós vamos apodrecer. E é por isso que nós temos que tirar um tempo para aquele que não morre, para aquele que sempre fica, que é o dono dos céus, que mora nas densas nuvens. E é por isso que nós estamos aqui. E nós vamos orar a Deus. Nós estamos no livro de Jó. Jó está sofrendo, tá? Deus deixou Jó sofrer sem Jó tem pecado. Deus Todo-Poderoso, grandioso Deus, nós queremos pedir perdão por nossos pecados. Nós carecemos da tua grande misericórdia, Senhor. Nós pedimos ao Senhor que o Senhor cure todos dessa casa em nome de Jesus, que o Senhor passe todos os cômodos dessa casa, que o Senhor abençoe todos os cômodos dessa casa, que o Senhor abençoe todos os objetos dessa casa. Senhor Deus, nós clamamos por socorro ao Senhor. Muda nessa história, Senhor. Aquele que nunca foi feliz, aquele que nunca teve momentos de alegria, que o Senhor possa trazer alegria para a nossa vida em nome de Jesus. Muda o nosso quadro, muda a nossa vida. Só o Senhor tem poder de mudar a vida, de mudar os momentos. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós pedimos que o Senhor restitua a saúde de todos dessa casa, que nunca falte alimento neste lar, que o Senhor abençoe os alimentos que aqui chegarem nesse lar, em nome de Jesus. Nós pedimos ao Senhor que o Senhor abençoe cada cômodo, cada objeto dessa casa, em nome de Jesus. As pessoas que estão nos hospitais, que o Senhor possa dar força, que o Senhor possa dar alívio, que o Senhor possa dar, Senhor, para elas um coração cheio do Espírito Santo, que aquelas que estão desenganadas, que o médico falou que não tem jeito, que elas possam se conformar ou o Senhor faz um milagre na vida delas, porque o Senhor fazendo, o Senhor não fazendo, o Senhor continua sendo Deus, nunca o Senhor vai deixar de ser Deus. Ó Senhor, nós estamos cultuando o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, o Pai de Jesus que mora nas densas nuvens. Nós o glorificamos, pedimos o teu socorro, o socorro sobre nossas vidas. Aquelas pessoas que estão com depressão, nós pedimos ao Senhor que as possam observar que o Senhor, que é Deus, que faz esse céu, que ser humano nenhum pode comprar, que qualquer ato que aconteceu na vida delas, que deixaram elas com depressão, que elas se levante agora em nome de Jesus, que vão tomar um banho, vão se cuidar, que vão, quando tiver de chorar, chora nos pés de Deus. Quando for falar alguma coisa, fala para Deus. Em seu quarto em secreto, ore em teu Pai secreto, que Ele te recompensará. Deus é todo-poderoso, o Senhor é todo-poderoso. Não há outro ser poderoso igual ao Senhor. Nós glorificamos o teu nome, somente o Senhor é Deus. Nós entregamos as tuas mãos, nossos amigos, nossos inimigos e aqueles que nos perseguem. O Senhor os conhece, o Senhor sabe quem é, que o Senhor abençoe cada canto deste lar, que o Senhor vá na vida dessas pessoas que estão nos hospitais, vai passando o teu Espírito Santo em nome de Jesus. Nós pedimos e clamamos a tua misericórdia sobre essas pessoas que estão nos hospitais, pessoas que estão agora, Senhor, com depressão, que o Senhor possa dar alívio no coração dessa pessoa. Ela deve ser uma dor enorme, né? A dor enorme de depressão, uma dor profunda, uma dor da alma, que o Senhor possa dar alívio para essa dor da alma, que ela possa chorar neste momento e deixar um pouco. Tem o número 188, né? Que o ser humano vai te escutar, conversa com ele e se abra para ele. Se você não tem assim neste momento, né?
você ora a Deus, chora diante de Deus, mas mesmo assim você se sente solitário, vazio, vontade de fazer besteira, liga para o número 188, 188, que tem pessoas do outro lado de graça que vai falar com você. Deus mandou isso aí. Que ser humano que tem coração generoso, que o Espírito Santo habita nele. Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, muda nossa história, muda nossa vida em nome de Jesus. Pedimos perdão pelos nossos pecados, pedimos a tua bênção sobre este lar, sobre essa família, restitua nossa saúde em nome de Jesus. Nós clamamos por socorro pelo Senhor, nós entregamos nas tuas mãos nossos amigos, inimigos, nossos perseguidores. Se alguma coisa no mundo espiritual que nós não estamos vendo, eu sei que o Senhor tem um batalhão de anjos, arcanjos e querubins, que o Senhor batalhe por nós. Nós pedimos que o Senhor tira tudo dessa casa, tudo desse trabalho que não é de ti, Senhor, para nunca mais voltar em nome de Jesus. Nós clamamos, Senhor, se tiver alguma obra de feitiçaria, alguma obra de macumbaria, alguma palavra de maldição, olhar de maldição, alguma palavra de inveja, olhar de inveja, que o Senhor destrua para nunca mais voltar em nome de Jesus. Nós clamamos a ti, sabemos que o Senhor tem poder de desfazer todo o mal em nome de Jesus, de mandar embora todo o mal em nome de Jesus, porque o nome de Jesus tem poder. Nós clamamos a ti pelo teu socorro, Senhor, que a cada segundo, cada minuto, cada hora, cada dia, cada mês, cada ano, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, seja abençoado nas nossas vidas, em nome de Jesus. Que o Senhor nos dê o livramento para nossa família, em nome de Jesus. Que o Senhor possa abençoar as nossas vidas, de nossos familiares que moram nessa casa, em nome de Jesus. Aquele que está passando por problemas no relacionamento, que o Senhor possa dar alívio no coração deles. Que se tiver homens que estão cometendo alguma coisa contra a mulher, que o Senhor dê força para essa mulher trabalhar, que o Senhor abra as portas para ela trabalhar, que dê ideias para ela trabalhar, em nome de Jesus. Nós cremos, Senhor, que o Senhor faz tudo, o Senhor é vivo. Eu sei que o Senhor é vivo, eu sei que o Senhor está me escutando, eu sei que eu não posso escutar a voz do Senhor. Eu sei que o Senhor não posso escutar. Eu sei que o meu pecado faz separação entre o Senhor e eu. Eu sei que eu clamando ao Senhor, é promessa do Senhor, que quando nós clamarmos ao Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Pai de Jesus, quando nós clamarmos ao Senhor, quando nós cultuarmos ao Senhor, o Senhor nos ouvirá. E nós clamamos ao Senhor porque nós sabemos que o Senhor é um Deus vivo que escuta, que vê e que sabe tudo antes de acontecer. O Senhor já sabe o que vai acontecer. Então mude a nossa história para melhor, Senhor. Nos dê a vitória, Senhor. O Senhor vai no coração daquelas pessoas enlutadas, que perderam entes queridos, pessoas amadas, pessoas que estão agora sofrendo. Vai no coração da Cássia, que o Senhor coloque o Espírito Santo no coração dela, que ela possa entender que a mãe dela não está fisicamente aqui, mas espiritualmente ela está aqui sim. Que Deus abençoe, que ela nunca vai deixar de ser a Silvia, que ela sempre vai continuar sendo a Silvia, que aqueles que perderam os filhos, mãe perdendo filho, pai, mãe, perdendo. Gente, é muita gente perdendo muita gente. E que Deus abençoe, que o Espírito Santo de Deus console vocês. Essas pessoas estão dormindo agora, elas estão dormindo, vão esperar a vinda de Deus, vão esperar Deus mandar Jesus Cristo vir, nosso advogado. Ele vai julgar os vivos e os que estão deitados. Os deitados vão viver novamente, viver como nós não. Vai vir para ser julgado por Deus. E no momento certo, Deus vai mandar Jesus Cristo vir. E vai ter gente viva, gente. Ele falou assim, ó, na palavra diz, Deus fala assim, ó, no momento certo, né? Deus vai mandar para julgar os vivos e os mortos. Então, Deus é todo poderoso, não há como a gente falar contra Deus, não há como a gente falar contra Deus, porque Deus, é como a morte, gente, não tem como a gente lutar contra ela. Uma hora ela vai chegar na nossa vida, na vida de outras pessoas, nós não queremos, nós vamos sofrer, vai ser uma dor terrível, mas não tem como lutar contra ela de jeito nenhum. Não tem como lutar contra Deus, não tem como lutar contra ela, porque infelizmente ela existe para todo mundo, seja rico, seja pobre, seja de qualquer raça, cor, credo, financeiro, não existe para todo mundo, gente. Não existe não ter essa coisa. Ela vem para todo mundo. É dolorido, a gente chora, a gente grita, a gente não quer que isso aconteça, mas vai acontecer. Nós esperávamos que acontecesse com 100 anos de idade, 90 e poucos anos de idade, mas infelizmente nós não sabemos a hora, nem o momento e como vai ser. É
um mistério. A nossa vida é um mistério. Todo o nosso viver é um mistério de Deus. Então nós pedimos a tua bênção, Deus, sobre as nossas vidas, sobre a vida da nossa família, o livramento do Senhor sobre a nossa família. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Nossa, gente. Vou falar pra você, tá? Tá calor aqui, tá? Deus, olha, é outono e Deus tá mandando calor, né? Você vê que Deus é Deus, né? Nós estamos aqui, gente, no capítulo 31, né? Capítulo 30, será? Agora, disse Jó, eles riem de mim, faz chacota de Jó. Não, esse é capítulo 30. Capítulo 31. Jó continua falando, né? Continua falando, porque quando você tá com dor, é bom você falar. Quando nós estamos com dor, é bom nós falarmos. Porque por mais que não passe a dor, alivia. Se você ficar com a dor dentro de você, é perturbadora, é pior. Um neurologista falou comigo uma vez, fala, Luciana, fala, sabe? Por isso que é bom falar. Liga para alguém, fala com Deus, grava um vídeo falando tudo que você está sentindo, tudo que você passou, faz isso, sabe? Porque você ficar com aquele negócio ali dentro de você é pior. É pior ficar dentro de nós, remoendo aquilo, disse o neurologista, Dr. Euclides. Então, nós estamos no Antigo Testamento, a experiência de Jó com Deus, né? Misericórdia, Senhor, Jeová. Como que uma pessoa que liga pra gente que a gente não conhece? Como que uma pessoa liga sem a gente conhecer a pessoa, Jeová? É desse jeito mesmo, olha. E daqui a pouco eu não vou enxergar aqui. Então, gente, vamos aí, porque senão atrapalha. Capítulo 31, versículo 1. Fiz um pacto, disse Jó. Gente, eu vou ter que ligar uma lâmpada. Eu vou ter que dar eu não gosto de fazer isso, não. Nós estamos aqui no capítulo 31, né? No capítulo 30, terminou assim, Jó falando: minha harpa é usada apenas para lamento, e minha flauta é usada apenas para o som de choro. Jó estava sofrendo muito, com a permissão de Deus, sem ter pecado. Jó não pecou. Nós estamos no capítulo 31 do Antigo Testamento do livro de Jó. Capítulo 31, Jó, Antigo Testamento. É uma experiência que Jó teve com Deus, onde ele não pecou. Mesmo sem pecar contra Deus, Deus deixou Satanás tirar os bens materiais de Jó, tirar os 10 filhos de Jó, fazer os filhos de Jó morrer, entendeu? Fez o Jó ter uma doença aí pelo corpo afora, feridas pelo corpo afora. Isso aí foi a permissão de Deus, foi, né? Deus deixou isso acontecer na vida de Jó, sem Jó ter pecado contra ele. Capítulo 31, Jó, Antigo Testamento, versículo 1. Jó disse: fiz um pacto com os meus olhos, disse Jó, com os olhos de Jó, não é os meus não. Portanto, como eu, Jó, poderia dar atenção imprópria a uma virgem? Versículo 2. Nesse caso, disse Jó, que porção eu, Jó, receberia de Deus lá de cima? Porque Deus mora onde? Nas densas nuvens. Então é lá de cima mesmo. Que herança eu, Jó, receberia do Todo-Poderoso Deus lá do alto? Porque Deus mora onde? Nas densas nuvens. Versículo 3. Jó continua dizendo: não está reservado o desastre para o malfeitor? Diz ele que o desastre está reservado para a pessoa que é malfeitor. O que é malfeitor? Malvada. E a calamidade é coisa ruim também, gente, para os que praticam a maldade? Versículo 4, por acaso, disse Jó, continua Jó dizendo, por acaso Deus não vê os meus caminhos e conta todos os meus passos? Ó, versículo 4, ó. Por acaso Deus não vê os meus caminhos e conta todos os meus passos? Deus sabe ver os nossos caminhos e Deus sabe quantos passos nós damos, assim como ele viu de Jó. Viu de Jó. Versículo 5. Jó continua: será que já andei eu, Jó, em falsidade? Será que os meus pés, os pés de Jó, se apressam para enganar alguém? Versículo 6, que Deus me pese a Jó, não pese a mim não, nem você. Jó falou,
que Deus pese a ele com balança exata. Porque, na verdade, Deus pesa todo mundo, né, gente? Como que pode a gente falar que não quer conversar e a pessoa continua? Gente, sinceramente, versículo 5. Será que Jó continua, será que já andei em falsidade? Disse Jó. Será que meus pés se apressaram para enganar alguém? Versículo 6, que Deus pese. Jó falou que Deus podia pesar ele com balança exata. Então Deus verá que sou íntegro. Jó falou que ele era íntegro e ele realmente era íntegro. Versículo 7. Jó continua: se meus passos se desviaram do caminho, se o meu coração seguiu os meus olhos, se o meu coração seguiu os meus olhos, gente, na Bíblia fala que só de você olhar para uma pessoa com desejo, você peca. Você não precisa pegar na pessoa, não. Só de você olhar para a pessoa com desejo, você está pecando. Então Jó falou, olha, se meu coração seguiu os meus olhos, né? Porque a gente olha e aquele desejo vai para o coração. O desejo vai para o coração, vai para a mente. Ou se minhas mãos ficaram impuras, disse Jó, já não estava entendendo o que estava acontecendo com ele. Versículo 8, que eu, Jó, semei e outra pessoa coma. E que eu, Jó, aquilo que eu planto será desraigado. Versículo 9, se eu, Jó, se meu coração foi seduzido por uma mulher, versículo 9, olha o que Jó fala, olha, se o coração dele foi seduzido por uma mulher. Nossa, meu Deus, esse capítulo 31 é enorme, hein, gente? E fiquei vigiando a porta do meu próximo. Olha, talvez, ele falou assim no capítulo 9, né? Se o coração dele, né, ficou assim, desejando uma mulher do próximo, né? Ele ficou vigiando a porta do próximo por causa de uma mulher. Versículo 10, que a minha esposa chama-se Moa, que minha esposa moa cereal para que a esposa dele, de Jó, moesse cereal para outro homem, e que outros homens tenham relações sexuais com a esposa de Jó. Jó disse no versículo 10, do capítulo 31, que se ele olhou para a mulher de uma outra pessoa e desejou ela, ele falou assim, no versículo 10, que uma outra pessoa poderia, né? Que a esposa dele poderia moer cereal para outro homem. E que outros homens poderiam ter relações sexuais com a esposa dele. Porque já que ele olhou para a esposa do próximo, né? Se ele olhou, mas ele não olhou, gente. Ele está falando que se tivesse acontecido isso, que ele não estava entendendo porque estava acontecendo aquilo tudo de ruim na vida dele. Versículo 11. Pois eu, Jó, teria cometido um ato de conduta vergonhosa, um erro que mereceria a punição dos juízes. Versículo 12. Isso, Jó continua falando, isso seria um fogo que devoraria e destruiria, consumindo os meus produtos até a raiz. Versículo 13. Se eu, Jó, neguei justiça ao meu servo ou à minha serva, quando eles tinham uma queixa contra mim. Versículo 14. O que posso fazer quando Deus me confrontar? Quando posso? O que eu posso fazer quando Deus me confrontar? Quando eu, Jó, neguei justiça ao meu servo ou à minha serva, quando eles tinham uma queixa contra mim? Às vezes o funcionário tá certo, tá falando a verdade a respeito de você, mas você não quer escutar porque você é patrão. Aí você diz, não, eu sou patrão, eu que tenho dinheiro, eu pago ele mensalmente, mas você não paga ele de graça, não. Se você não tivesse a mão de obra desse funcionário, você seria o quê? Talvez você deu sorte de ter funcionários bons na sua empresa. Então, Jó falou aqui, versículo 13, se eu, Jó, neguei justiça ao meu servo ou à minha serva, que eram empregados, né? Quando eles tinham uma queixa contra mim, versículo 14, o que eu, Jó, posso fazer quando Deus me confrontar? Quando você faz isso, Deus vai te confrontar no dia do juízo. Isso vai estar, não, Luciana, ele só vai falar sobre a minha conduta com outras pessoas. Não. Até sobre os seus empregados ele vai confrontar. Se você fez alguma injustiça com algum funcionário seu, está escrito no livro da sua vida. Deus vai te confrontar o que você fez com os seus funcionários. Vamos continuar aqui.
Versículo 14. O que posso fazer quando Deus me confrontar? O que posso responder a Deus quando Deus exigir uma prestação de contas? Versículo 15. Aquele que me fez no ventre não os fez também essas pessoas que trabalham para mim? Não foi o mesmo que nos formou antes de nascermos, que é Deus? Ele fez os empregados também, tá, gente? Empregado é gente, é ser humano e feito por Deus. Versículo 16. Se eu, Jó, negava dar aos pobres o que eles desejavam, ou se eu, Jó, entristecia os olhos da viúva? Versículo 17. Se eu, Jó, comia sozinho a minha porção, sem repartir a minha porção com os órfãos? Versículo 18. Pois desde a minha juventude eu, Jó, criei o órfão como se fosse o pai dele. E desde a infância eu, Jó, ajudo a viúva. Versículo 19. Se eu, Jó continua falando, se eu, Jó, vi alguém morrer de frio, eu, Jó, ou um pobre que não tinha com que se cobrir? Versículo 20. Se esse pobre não me engrandecia, enquanto se aquecia com lã das minhas ovelhas, se ele não me agradecia. Versículo 20. Se essa pessoa não agradecia a Jó enquanto se aquecia com a lã das ovelhas de Jó. Versículo 21. Se eu, Jó, sacudi o punho contra o órfão, quando o órfão precisou da minha ajuda no portão da cidade. Versículo 22. Então que meu braço, o braço de Jó, caia do meu ombro, e que meu ombro seja quebrado no cotovelo. Olha, e que meu ombro seja quebrado no cotovelo, disse Jó. Versículo 23. Pois eu, Jó, tinha pavor de sofrer uma calamidade da parte de Deus, e não poderia ficar em pé diante da sua glória, da glória de Deus. Versículo 24. Se pus eu, Jó, a minha confiança no ouro, ou disse ao ouro puro, você, ouro puro, é minha segurança? Versículo 25. Se eu, Jó, me alegrei por ser grande a minha riqueza, por causa dos muitos bens que eu adquiri. Versículo 26. Se eu, Jó, via o sol, olhava para o sol brilhar, ou a lua se movendo no céu esplendor. Versículo 27. E o meu coração, coração de Jó, foi seduzido em segredo, e minha boca beijou minha mão em adoração ao sol ou à lua, a eles, ao ouro. Versículo 28. Então isso seria um erro que mereceria a punição dos juízes, né? Pois eu, Jó, teria negado o verdadeiro Deus de cima, que mora nas densas nuvens. O quê? Adorando bens materiais, adorando lua, adorando sol, né? Versículo 29. Será que eu, Jó, algum dia eu me alegrei com a destruição do meu inimigo? Ou fiquei eu, Jó, feliz porque o mal atingiu o meu inimigo? Versículo 30. Eu, Jó, nunca permiti que a minha boca pecasse, pedindo que a sua vida fosse tirada por meio de uma maldição. Por isso que nós pedimos para Deus quebrar a maldição. Palavra de maldição e olhar de maldição. Gente, tem muitas pessoas que você conversa com elas e elas olham para você com maldição e joga maldição nas suas costas, pelas suas costas. Na sua frente não, até pela sua frente também. Versículo 21. Será que eu, Jó, que as pessoas da minha tenda não disseram? Quem pode encontrar alguém que não se saciou da comida de Jó? Versículo 32. Nenhum estranho teve de passar a noite do lado de fora da minha tenda. Eu, Jó, abri as minhas portas para o viajante. Versículo 33. Será que eu, Jó, já tentei encobrir minhas transgressões como fazem outros homens? Escondendo o meu erro no bolso da minha roupa, gente? Não estou entendendo o que está acontecendo comigo, não. Versículo 34. Por acaso eu, Jó, temi a reação da multidão? Será que eu, Jó, fiquei aterrorizado, com medo, com o desprezo de outras famílias, a ponto de ficar quieto e com medo de ir para fora da minha tenda? Versículo 35. Quem dera eu, Jó, que alguém me escutasse.
Eu assinar embaixo do que eu disse? Que o Todo-Poderoso Deus me responda? Quem dera que meu acusador tivesse escrito as acusações num documento? Versículo 36. Eu, Jó, as carregaria sobre os ombros e as colocaria na minha cabeça como se fossem uma coroa. Versículo 37. Eu, Jó, lhe prestaria contas de todos os meus passos e me chegaria a ele confiantemente como um príncipe. Versículo 38. Continua Jó: se o meu solo clamou contra mim, solo é solo mesmo, de chão, de terra, e todos os seus sulcos choraram. Versículo 39. Se eu, Jó, comi os seus frutos sem pagar, ou se eu, Jó, causei desprezo aos seus donos dos frutos, né? Versículo 40. Então que nasçam para Jó espinhos em vez de trigo, e ervas mal cheirosas em vez de cevada. Aqui terminam as palavras de Jó aí, referente à tristeza que Jó estava passando de perder os seus bens materiais e principalmente seus 10 filhos, que eram 7 homens e 3 mulheres, e perder a sua saúde, cheio de que Deus permitiu sem Jó ter pecado. Então, para você ver, Jó não fez nada. Jó não fez nada. Jó não fez nada, não errou, não pecou e Deus deixou. Deus que foi conversar com Satanás ali a respeito de Jó. Olha lá, meu servo Jó, como ele é íntegro comigo, como ele é fiel a mim. Falou com Satanás, Deus chamou a atenção de Satanás para Jó. Olha como Jó, meu servo Jó, ele é íntegro, ele é fiel a mim, ele é temente a mim. Você viu, Satanás? Satanás falou assim, mas também tudo que ele faz você abençoa, tudo dá certo na vida dele. Ah, tira isso da vida dele para você ver. Tira os camelos que você deixou dar certo, os bois, tudo. Tira. Aí Deus falou, pode tirar, pode tirar. E Jó amaldiçoou o dia que ele nasceu, amaldiçoou a vida dele, amaldiçoou o tempo todo ele mesmo. Ele não sabia o que estava acontecendo, mas era no mundo espiritual. Era uma guerra no mundo espiritual. Era uma conversa que Deus estava tendo entre Deus e Satanás. Depois, quando os filhos de Deus, que eram os anjos, foi se apresentar novamente na presença de Deus lá no céu, Satanás foi junto. Aí Deus, de novo, perguntou para Satanás pela segunda vez, Satanás, da onde que você vem? Satanás disse, eu vim de rodear a terra. Ah, você viu meu servo Jó? Eu deixei você tirar os bens materiais dele, mas ele continua me honrando, me glorificando. Ele não falou nada mal de mim. Aí Satanás olhou para Deus e falou assim, mas tira os 10 filhos dele, você deu 10 filhos para ele, vamos ver se ele vai continuar te glorificando. E aí Deus falou assim, pode Satanás, pode tirar os 10 filhos de Jó. Satanás mandou um vento, gente, tão forte do deserto, porque lá em Israel tem muito deserto, né? Lá no Oriente tem muito deserto. Mandou um vento tão forte. E os 10 filhos de Jó tinham cultura, né? O que é cultura, Luciana? Tinha aquela coisa de... em cada casa eram 10 filhos. Então, todas as vezes tinha um banquete, uma festa, né? Com vinho, com comida, com carne. Nas 10 casas. Se reuniam, para se reunir entre irmãos, que hoje não existe, é muito difícil acontecer. Os 10 filhos se reuniam no banquete. E nesse dia estava até na casa do filho mais velho o banquete. Todos os 10 filhos estavam ali todos reunidos. Satanás mandou um vento tão forte do deserto que a casa caiu em cima deles e nenhum sobreviveu. Isso aí Deus deixou acontecer na vida de Jó, sem Jó ter pecado, não teve pecado nenhum. Depois, de novo, os anjos de Deus, que falam filhos de Deus na Bíblia, foi se apresentar diante de Deus e Satanás foi junto. Aí Deus olhou para Satanás e perguntou de novo, pela terceira vez, Satanás, de onde que você vem? Ele falou assim, vim de rodear a terra. Ah, você viu meu servo Jó? Eu deixei você tirar os bens materiais dele. Eu deixei você tirar os 10 filhos dele. E ele continua não blasfemando contra mim. Não falou nada de mal de mim. Aí ele falou assim, mas ele ainda está vivo. Ele falou assim, não, você pode tirar a saúde dele. Deus deixou
Deus deixou Satanás tirar a saúde de Jó. Tanto que Satanás já saiu de perto de Deus e colocou furúnculos dos pés à cabeça, por tudo quanto é lado na vida de Jó. Que as pessoas cuspiam em Jó. As pessoas perderam o respeito por Jó. Os amigos de Jó julgando Jó, falando assim: nossa, você deve ter feito uma coisa muito errada para Deus fazer isso com você. Porque, na verdade, era uma conversa que Deus estava tendo com Satanás no mundo espiritual. Deus estava tendo. A Marcela falou para mim que Deus sabia que Jó não ia pecar, porque o Deus sabe de tudo, que Deus não ia contra, que Jó não ia contra ele. É como se ele estivesse testando Jó, mas ele já sabia que Jó não ia contra ele. Ele queria mostrar para Satanás que existia sim um ser humano, né, que adorava ele, que glorificava ele e que por mais que perdesse bens materiais, filhos e tivesse doença, ele continuava adorando ele. Então, é isso que eu falo. Se Deus faz, ele continua sendo Deus. Se ele não faz, ele continua sendo Deus. O negócio é nós descansarmos no Senhor. Tipo assim, ele fala, né? No mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo que eu venci o mundo. E Jó precisou falar. É a pessoa que está com depressão, a pessoa que está no hospital internada, a pessoa que perdeu uma pessoa da família, que está sofrendo, a pessoa que tem depressão, a pessoa que está no vício, ela precisa falar. Ela precisa falar das dores dela. Ela precisa falar, conversar sobre as dores dela, da vida dela. Ela precisa colocar para fora tudo que está ali, igual Jó colocou. Jó não ficou calado. Jó não aceitou calado. Jó indagou Deus. Jó falou: eu não pequei, eu não errei. Se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo, maldita a hora que eu nasci, por que o Senhor deixou nascer? Eu devia ter morrido no ventre da minha mãe. Jó falou. Jó falou, ele falou, porque se Jó não tivesse falado, Jó tinha morrido. Jó não ia aguentar, então fala, chora, mas chora nos pés de quem realmente faz alguma coisa e muda a sua vida, porque ser humano nenhum consegue mudar a sua vida, a não ser Deus, que é dono do céu, das estrelas, da chuva, do vento, do oxigênio, o Deus que é um Deus de verdade. Olha, cuidado com esses pastores que pedem dinheiro para vocês. Cuidado com o missionário que pede dinheiro, que pede roupinha, falando que você é pro céu por causa disso. Deus não fala nada disso. Se alguém disser para você que você não está congregando e por você não congregar, você não vai para o céu, é mentira, porque não está escrito na Bíblia. Pede essa pessoa para ler a Bíblia para você e mostrar onde está escrito que você não vai para o céu se você não congregar. Pede essa pessoa para mostrar, provar para você. Fala assim, aonde que está escrito? Que se eu não congregar, eu não vou para o céu. Porque é mentira. E a mentira não é de Deus. A mentira não é de Deus. O pai da mentira não é Deus. O pai da mentira é Satanás. Está escrito na Bíblia. Então essa pessoa não é de Deus. Porque ela está mentindo para você. Está querendo que você congregue à força. Porque, na verdade, é costume de alguns. Na Bíblia fala o tempo todo que você congregue, vive união com a igreja, que tem muita igreja que não tem união, é um contra o outro, um falando mal do outro. Gente, eu já fui igreja que era desfile de moda, não sei você, mais desfile de moda do que congregar. Às vezes você não entende o que o pastor está falando. Quando a minha filha era pequena, eu levava minha filha na igreja, né? Congregando, né? Eu congregava na igreja presbiteriana. A minha filha falava assim, eu quero ir embora daqui, porque esse pastor grita demais. Gente, para que gritar? Tem um microfone. A criança, a minha filha falava, não, mãe, me vou embora, esse homem grita demais. Eu não aguento esse homem gritando. Ela era uma criancinha. Eu tentei, eu levei. Eu tentei ensinar o caminho de Deus. Eu aqui em casa mesmo, me vê orando, me vê tanto que se sentir alguma coisa me chama para orar. Isso é louvado seja o Senhor por isso, porque viu uma mãe que ora, viu uma mãe que sabe, que abençoa a casa, que pede a bênção de Deus sobre a casa. Nós temos que dar exemplo aos nossos filhos. E nada disso de ficar dando dinheiro para pastor, não. Deus não manda, não fala nada disso na Bíblia. Eles pegam uma parte que é para outra pessoa, para a rainha Esther, para o rei Jeorão, rei Joaquim, rei Davi, todos que estão aqui, gente, tudo que está escrito aqui dentro tem uma pessoa. É uma experiência de uma pessoa, tem o nome dessas pessoas aqui dentro. Se você ler o capítulo todinho, o livro todinho de
todos os livros, você vai ver que tem o nome das pessoas com quem Deus conversou, com quem Jesus conversou, entendeu? Com quem ele falou, qual é a nacionalidade dessas pessoas, aonde elas nasceram, para onde elas foram. Essas pessoas não estão vivas mais. Então preste atenção, a verdade liberta. Manda para quem está aí na religiosidade. Deus não gosta disso. Deus não gosta. Aqui está escrito uma coisa que nós vamos ver mais tarde sobre pessoas que ficam nas esquinas gritando. Deus abomina pessoas que ficam gritando nas esquinas para se aparecer com a palavra dele. Ele não pede isso. O Jesus Cristo, ele não ficou gritando, ele ficou falando. Os discípulos não gritou, não pulou, ficou falando. Então não tem nenhuma coisa aqui na Bíblia escrita sobre isso. Aqui não manda você dar dinheiro para pastor, aqui não pede para você. Ele fala para você pobres e viúvas e órfãos. Para você ajudar pobres, viúvas e órfãos. Dá sim 10%, mas eu não sei se o 10% deles, porque como antigamente é 0,01% ou é 10%, 0,10% ou é 10% de que você ganha. É as primícias, as primeiras coisas, mas eu não sei. Na verdade, fala sobre os israelitas, né? Porque Deus é Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, pai de Jesus. Todos eram israelita, nacionalidade israelense. Israelita, esses que estão guerreando lá agora. Deus veio para eles. Depois, quando Jesus veio, que Jesus veio para os israelitas, israelenses, esses que estão guerreando lá, Jesus viu que eles não acreditaram em Jesus como filho de Deus. E ele fala na palavra dele, lá futuramente, se Deus permitir, nós vamos ler. Eu vim para os meus, para quem? Para os israelitas, mas eles não me receberam. Aí que ele disse para os discípulos, podem pregar, como pregar, gente, não é gritar, não. Não é ficar nas esquinas gritando, nem em púlpito de igreja gritando. Ele falou passar de porta em porta. Discípulo passava de porta em porta. Vocês vão pregar para os gentios. Nós somos os gentios, para outras nações. Nós somos outras nações. E nós decidimos cultuar um Deus que, para mim, ele é vivo, ele me escuta, ele me vê, que ele guerreia por nós, que ele, não é que ele vai deixar de fazer com que eu adormeça com meus antepassados, ele não vai deixar minha mãe viva para sempre, não deixou meu papai vivo para sempre, ele já sabia o que ia acontecer no futuro, ele não vai me colocar num púlpito da igreja para pregar ou para ensinar alguém, ele não vai deixar. Ele é Deus para ele fazer o que ele quer. Ele faz o que ele quer com quem ele quer. Na hora que ele quer. Ele faz justiça sim, mas na hora que ele quer. É tudo conforme ele quer, porque ele é Deus, porque o poder está nas mãos dele. É como se você quisesse um presente e você não tivesse dinheiro e o dinheiro fosse de outra pessoa. Você não tem como mandar no dinheiro da outra pessoa. Ela só dá para você o que ela quer, o que ela deseja. E é isso que eu quero aqui. É nós tirarmos um tempo para Deus, para cultuar a Deus, para orar a Deus, para orar pelas pessoas que estão aqui agora, porque na palavra de Deus está escrito, aonde tiver 2 ou 3, em meu nome ali estarei. Acho que em Mateus capítulo, hoje mesmo eu li para uma menina, para uma moça aqui da minha cidade, mandei para ela. Acho que é Mateus, gente. Mateus. Depois eu falo com vocês direitinho, porque nós vamos chegar lá, mas eu quero falar isso todos os dias para vocês. Aonde tiver 2 ou 3 em meu nome, ali estarei. Por isso que nós somos amém, igreja, amém. Quando nós terminarmos de orar, como terminarmos de abençoar alguém, nós temos que falar amém para concordar. Se 3 concordarem em amém, Deus vai escutar. Deus vai escutar. Então, que Deus nos abençoe, que a cada segundo, cada minuto, cada hora, cada dia, cada mês, ano de 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, que Deus nos abençoe, que Deus nos proteja, que Deus mude nossa história para melhor, que Deus nos abra a porta de emprego, aquelas pessoas que estão nos hospitais, que Deus abençoe elas, que Deus restitui a vida delas, a saúde delas, que essas pessoas que estão com depressão, que Deus possa restituir
restituir, sabe, a serotonina do cérebro delas, que elas, as pessoas que estão no vício, que Deus possa mostrar, que elas possam se sentir bem sem Ele. Em nome de Jesus, nós pedimos e clamamos pela misericórdia de Deus sobre as nossas vidas, abençoando nossa família, que nunca deixe faltar nada nos nossos lares, em nome de Jesus, que Deus abençoe todos os cômodos da nossa casa, da nossa região, em nome de Jesus, nós pedimos e engrandecemos o nome de Deus, para a honra e glória de Deus, em nome de Jesus, que o nome de Jesus tem poder. Amém, igreja? Amém, igreja. Tem que 3 concordar, amém, igreja, para que seja feito. Ligar no céu. Amém, igreja. Amém. Deus nos abençoe e nos proteja, né? Em nome de Jesus. Amém, igreja.